Boa noite, prezados. O meu nome é Gabriel Sampaio Dantas e essa é a minha dupla. Brenda Dias. Nós somos graduandos do curso de Administração de Empresas pela Universidade Castelo Branco. Hoje nós viemos fazer nossa defesa de TCC. O nosso professor coordenador é o mestre Jecton Coutinho. E hoje nós viemos fazer nossa defesa, cujo nosso tema deu-se fusões e aquisições de empresa no Brasil. Globalização versus a competitividade. Na década de 90, a economia brasileira apresentou um crescimento acumulado de 134% no número de fusões e aquisições de empresas no Brasil, dividindo essa década em 3 importantes períodos, caracterizados pela abertura econômica, emancipação do Plano Real e a globalização. O boom de fusões e aquisições de empresas no Brasil versus a produção científica. Em 2004, Wood Júnior e Caldas consideraram em seus estudos que há escassez de pesquisas de fusões e aquisições de empresas, considerando a grandiosidade e a importância desse fenômeno na história e na sociedade brasileira desde os anos 90. Estudos bibliométricos. Eles possibilitam o registro, absorção, análise científica e tecnológica. Eles auxiliam na identificação de tendência de produção de conhecimento em determinada disciplina, tanto quanto a dispersão e obsolência desses campos científicos. Problema de pesquisa. A escassez de pesquisa na área de fusão e aquisição no Brasil ainda é uma constante na atualidade? O objetivo é mapear o número de artigos científicos publicados entre 2010 e 2020, levantar as revistas científicas com maior número de publicação e analisar o tipo de pesquisa do artigo produzido. Justificativa. O crescimento de fusões e aquisições no Brasil, desde a década de 90, e a proeminente necessidade de estudos nessa área, justifica a realização de um estudo bibliométrico, cujo teor seja levantar a quantidade e a qualidade de tais estudos, mostrando-se relevante para o entendimento acerca deste fenômeno no país, bem como para o desenvolvimento de estudos científicos sobre esta temática. Fusões e aquisições. A fusão ela é um processo em que duas ou mais empresas se unem, criando uma empresa inteiramente nova. Já nas aquisições, é um processo em que uma empresa absorve a outra, sendo que a empresa adquirente mantém o seu nome, mantém a identidade e adquire tanto o passivo quanto o passivo da empresa adquirida. Fusões e aquisições no Brasil. Elas são caracterizadas por 3 grandes modos. A desregulamentação dos mercados locais, que são associadas à globalização, programas de privatização, que criam as oportunidades para muitas empresas, e a elevada competição do mercado internacional, que elas são associadas às mudanças tecnológicas que são muito aceleradas. Dividiu a década de 90 em 3 importantes períodos. De 90 a 93, onde foi caracterizado pela abertura econômica brasileira. De 1994 a 97, que caracterizou-se pela emancipação do Plano Real e pela presença expressiva de transações nesse setor financeiro. De 98 a 2000, as transações foram lideradas por setores mais avançados, como telecomunicações, face ao avanço tecnológico. Já entre 95 e 2001, em média, cada empresa, das 106 maiores empresas no Brasil, elas totalizavam 2,72 de fusões e aquisições. Já em 2003 a 2013, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, analisou mais de 7.200 atos de concentração desse fenômeno, considerando apenas empresas com mais de 20% de participação do mercado e o faturamento, que foram superior a 400 milhões. A metodologia. O tipo de pesquisa. A pesquisa desenvolvida foi de caráter bibliométrico, acerca de produção de artigos científicos relacionados a fusões e aquisições no Brasil. Essa análise se propôs descrever em linhas gerais os estudos nessa área, com a finalidade de apresentar os dados e os elementos que compõem as publicações levantadas, extraído de bases de dados bibliográficos, como nome de autores, título, idioma, fonte, entre outros dados. A base de busca e idioma. Base de busca eletrônica. Nós utilizamos o Google Scholar e a ferramenta pesquisar páginas em português, colocamos entre aspas. E também a Cielo.
que nós utilizamos, entre aspas, pesquisa avançada e, sem aspas, filtro de idiomas, entre aspas, português. Procedimentos de coleta. As palavras-chave e o período, tá? A base de busca eletrônica foi o Google Scholar e a Cielo também. A palavra-chave fusões e aquisições de empresas entre aspas e Brasil. E também fusões e aquisições and Brasil. As ferramentas, que foi o período, é o filtro período específico, entre aspas, que foi pesquisado ano a ano, e o filtro ano específico, pesquisado também ano a ano. Já a seleção dos estudos são critérios de inclusão e exclusão. Inclusão, artigos em português publicados em revistas científicas. Excluímos os artigos fora da temática de fusões e aquisições de empresas no Brasil. Incluímos relacionados com o tema fusão e aquisição de empresas. E fizemos a exclusão da nossa pesquisa de tema voltado para esse tema de empresas fora do nosso país. Incluímos as fusões executadas somente em território brasileiro e fora da nossa pesquisa estavam os artigos que não estavam em português e ou não foram publicados em revistas científicas. O nosso procedimento de análise, os dados extraídos e os tabelados. Ano de publicação, tipo de artigo, autores, fonte de busca, revista publicada e o tipo de estudo também. Resultados. Estudos selecionados. São eles o total de arquivos encontrado versus o total de artigos analisados. Base de busca. O Google Scholar, total de arquivos 303, total analisado 15. Cielo, total de arquivos 6, total analisado 3. Principais características da pesquisa desenvolvida no estudo. O estudo de caso, pesquisa bibliométrica, pesquisa teórica, análise de processos, pesquisa de opinião. Número de artigos publicados por ano. O ano com maior número de publicações, encontramos, foi 2016, o segundo maior foi 2010 e o terceiro maior 2017. Percebemos aqui que em 2012 não houve publicações referente ao arquivo de fusão e aquisição. Revista versus publicações. Separamos um total de 16 revistas e dentro delas apenas 2 revistas fizeram 2 publicações cada, que foram a Revista de Economia e Sociologia Rural e a Revista Ibero-América de Estratégia. As demais revistas fizeram apenas uma publicação. Conclusão. Esse estudo conclui-se que ainda se faz pertinente a concepção de Udio Júnior e Caldas, em 2004, e a constatação de Calil, sobre a escassez de estudos acerca do processo de fusões e aquisições de empresa no Brasil, frente à grandiosidade e à importância desse fenômeno na história e na sociedade brasileira. Nesse estudo também, o maior número de artigos levantados foi de 4 artigos, que foi no ano de 2016, sendo um estudo de caso, um bibliométrico, um teórico e uma pesquisa de opinião. A escassez da produção científica sobre esse tema, segundo essa pesquisa, se torna ainda mais evidente pelo fato de que a maioria dos anos investigados apresentam apenas um artigo publicado, além do ano de 2012, em que não foi encontrada publicação nenhuma de artigo. Vale ressaltar também que, em média de artigos publicados segundo esse levantamento, é de 1,8 por ano. Dantas Rangel, Coitim 2021 versus Calil. Maior número anual de artigos. Foram 4 no nosso estudo, enquanto de Calil foram 8. Média de artigos analisados no nosso identificamos 1,8, enquanto Calil 4. Período de investigação. Nosso período de investigação foi de 2010 a 2020, enquanto de Calil foi de 2001 a 2018, sendo um período superior. A ausência de publicações identificamos o período de 2012, o exercício de 2012, enquanto em Calil foi de 2000 a 2003. Tais aspectos apontam um distanciamento da academia em relação à dinamicidade dos processos de fusões e aquisições e suas consequências para o ambiente tanto social quanto organizacional. Por fim, apesar de fazer necessário considerar as limitações dessa pesquisa, como o número restrito de fontes de busca e o fato de não se configurar uma revisão sistemática, conclui-se que este estudo representa um recorte de atual realidade acerca da produção científica na área de fusões e aquisições de empresa no Brasil, corroborando, assim, para a análise e o avanço de estudos futuros nessa área, levantando questões pertinentes sobre a necessidade de mais pesquisas sobre esse fenômeno,
que se mostra cada vez mais presente, que se mostra cada vez mais forte na economia e na sociedade brasileira. Muito obrigado a todos pelo tempo disponível. Eu agradeço demais. Eu e minha dupla, nós estamos muito satisfeitos por essa oportunidade. Obrigado. Obrigada a todos. Boa noite, somos alunos da Universidade Castelo Branco, do curso de Administração. Nosso grupo é formado por 3 integrantes, eu, Bruna de Araújo, Anderline Silva e Rodrigo Santana. O tema do nosso trabalho fala sobre Fintech e evolução digital do setor bancário. Em resumo, o presente trabalho busca analisar e compreender as mudanças sobre o comportamento dos bancos tradicionais a partir do surgimento das fintechs, denominadas plataformas digitais. Com o avanço tecnológico digital, surgiu uma geração que se concentra em um ambiente bem mais digital. Portanto, com o objetivo presente trabalho, visa analisar o processo de digitalização dos bancos no Brasil, sob as crescentes ondas da inovação do setor, identificando o papel que essas organizações desempenham dentro do setor bancário e instituições financeiras. Para a abordagem do problema, o trabalho foi desenvolvido pelo método de pesquisa qualitativa, que é uma metodologia de caráter exploratório, e a pesquisa bibliográfica, a partir de referências e teorias publicadas em artigos, dissertações e teses. Sobre a nossa introdução, podemos dizer que com o avanço tecnológico digital e a massificação do uso da internet nos últimos 10 anos, surgiu uma nova geração que se concentra em um ambiente digital. O setor bancário brasileiro, de acordo com a Febraban 2020, passou e vem passando por diversas transformações e a indústria segue com o maior investidor privado em tecnologia do Brasil e no mundo. Mediante as informações apresentadas, este trabalho levanta o seguinte problema: de que maneira os adventos das fintechs contribuiu com a evolução da tecnologia digital dos bancos do Brasil? Com base neste questionamento, esse trabalho busca compreender o comportamento dos bancos com a entrada das fintechs. Nosso referencial teórico, ele inicia com o processo de digitalização dos bancos. Esse processo se inicia na década de 1990, mais precisamente em 1994, com a chegada do Internet Banking, junto do Plano Real. Em 1999, acontece algo muito importante também, que é a reestruturação do Sistema Brasileiro de Pagamento, o SBP. A importância dessa mudança é que ela reflete diretamente no sistema financeiro, porque há um controle na inadimplência das instituições. A partir desse momento, as instituições tinham um controle maior sobre suas finanças e sobre seus clientes. Em 2010, tivemos a inovação do serviço nos bancos através do Mobile Banking. O que significa o Mobile Banking? Mobile Banking é quando os bancos começaram a aderir ao sistema digital e permitir que seus clientes utilizassem o celular, o tablet, o computador para fazer as operações bancárias. Isso foi de suma importância, foi uma inovação muito grande para a época, trazendo impacto até na questão dos clientes, na mudança do perfil dos clientes. Só que mesmo assim, houve uma resistência, porque era uma inovação e nem todos gostam de inovação. E como que os bancos trabalharam a ideia dessa inovação? Para trazer maior seguridade para quem fizesse as operações bancárias e uma confiabilidade maior para essas operações bancárias feitas no meio digital, o sistema biométrico ele foi instalado para trazer essa ideia de segurança que estava faltando nesse setor e alavancar de vez a tecnologia digital para as instituições financeiras, no caso os bancos. Nessa atuada, nesse boom tecnológico de inovações que os bancos tradicionais ofereciam aos seus clientes e os seus clientes estavam acostumados, nós tivemos a chegada das startups, fintechs, que são financeiras tecnológicas, que preenchem exatamente as lacunas deixadas pelos bancos tradicionais nessas questões mais básicas de conta, pagamento, empréstimos, porque uma fintech, que é uma financeira tecnológica, como diz o nome, ela oferece serviços que os bancos também oferecem, só que como elas não têm a regulamentação que os bancos têm, elas são menos burocráticas e mais rápidas e mais baratas ainda para o consumidor, por não ter essas regulações que os bancos têm. Isso fez com que os bancos mudassem de postura em relação aos clientes, porque eles viram que estavam perdendo bastante clientes para essas startups. Só um adendo, no Brasil,
é o quarto país no mundo com maior quantidade de financeiras tecnológicas, no caso as fintechs. Continuando o referencial, as fintechs são startups totalmente digitais que têm sua atuação na área financeira, usando a alta tecnologia como diferencial competitivo diante das organizações tradicionais financeiras. Em 2013 surgiram as primeiras fintechs no Brasil. A chegada das startups focadas no mercado financeiro fez com que os bancos tradicionais mudassem a forma de atuação, passando a desenvolver serviços baseados nos mesmos princípios das fintechs e promovendo parcerias com elas. E nos últimos anos, comprova o êxito dessas startups financeiras no mercado nacional. Com impacto na competitividade dos serviços financeiros promovido pelo advento das fintechs, os bancos tradicionais tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Os bancos perceberam que precisava focar as suas estratégias nas necessidades dos clientes, aumentando a qualidade dos serviços prestados e através da colaboração com empresas tecnológicas, mantendo-se assim competitivos e inovadores. Os bancos perceberam que precisavam focar suas estratégias nas necessidades do cliente, aumentando a qualidade dos serviços prestados através da colaboração com empresas tecnológicas e mantendo-se assim competitivos e inovadores. No gráfico aqui, comprova que a maioria dos brasileiros estão optando por realizar suas operações de maneira digital. Com isso, pode-se entender que o sucesso e a influência das fintechs no mercado financeiro é resultado de uma nova forma dos consumidores do país se comportar. Metodologia. Em relação ao método aplicado, esta pesquisa é classificada como descritiva, com a finalidade de analisar os impactos na transformação digital no setor bancário ao longo dos anos. Para a abordagem do problema, utilizamos o método de pesquisa qualitativa, que é uma metodologia de caráter exploratório, buscando entender o comportamento e ressaltar o fenômeno que as fintechs vêm sendo na nova era da tecnologia digital financeira. Foi necessário elaborar um breve questionário para ouvir a opinião de usuários, no qual foi possível responder o tema que proposto para execução desta pesquisa. A análise do resultado. A coleta dos resultados, evidentemente, o público participante foi na faixa entre 17 a 61 anos, sendo que 2 participantes não responderam corretamente. Dentre as pesquisas existentes, houve também a opção de conhecer os serviços oferecidos pelos bancos, sendo ele Pix, cartão, entre outros. Em observação ao rendimento de participantes, cabe mencionar que a maioria faz o uso dessas plataformas via celulares e smartphones, que foram 53, entre via tablet, que foram 1, e também teve 1 que foram pelo celular, sobrando apenas a ausência de 2 respostas. Conclusão. O cenário estudado nessa pesquisa refere-se às mudanças tecnológicas nos bancos tradicionais e como foi preciso se ajustar à nova realidade digital impactada pelas fintechs. Foi realizada uma análise sobre a digitalização no setor bancário e a evolução dos serviços oferecidos na era digital. Em função da realização desta pesquisa, entende-se que as fintechs contribuíram para a inovação no setor bancário e na forma de comunicação e resolução de problemas. Em virtude disso, pode-se esclarecer, no decorrer das análises, que a presente pesquisa teve o intuito de evidenciar que grandes empresas bancárias reconheceram a necessidade de inovar os serviços para os seus clientes. Logo, os bancos tradicionais decidiram ampliar um leque de informações, opções e desfrutar dos avanços da tecnologia e inovação com a entrada das fintechs. Boa noite, me chamo Emily Freitas. Boa noite, me chamo Carla Caroline. Somos graduandas do curso de Administração pela Universidade Castelo Branco. E nós iremos dar início à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, cujo tema se deu à evolução do empreendedorismo feminino no ano de 2020. O nosso professor e orientador foi o mestre Gerton Coitinho.
Em 2019, o número de empreendedores iniciais entre homens e mulheres foi praticamente iguais. O índice de mulheres empreendedoras foi de 23,1%, enquanto o índice de homens empreendedores foi de 23,5%, demonstrando um grande equilíbrio entre os gêneros conforme pesquisa do GEM. Já o ano de 2020 foi um período marcado por muitas incertezas devido à pandemia gerada pelo coronavírus. Nesse aspecto, foram criadas medidas para conter o avanço da doença, como, por exemplo, o lockdown, que caracterizou o fechamento dos comércios. Com isso, as expectativas para a economia brasileira foram baixas. No segundo trimestre deste ano, o SEBRAE realizou uma pesquisa com o objetivo de prever a atividade empreendedora no país. A estimativa é de que os números bateriam recordes, chegando a aproximadamente 25% da população adulta. E essa amostra seria liderada por mulheres e pessoas negras, grupos que normalmente são os mais afetados com o aumento do desemprego. Nesse contexto, surgiu o seguinte questionamento: como o crescimento do empreendedorismo feminino no ano de 2020 pode estar relacionado com a necessidade de empreender? O estudo teve como objetivo principal verificar se há uma relação entre o crescimento do empreendedorismo feminino no ano de 2020 com a necessidade de empreender. E como objetivo específico, identificar os principais fatores que motivaram a escolha da mulher pelo mercado empreendedor. Entendemos como hipóteses para a ocorrência do fenômeno os impactos provenientes das medidas tomadas para conter a pandemia, tendo em vista o aumento do desemprego. Como justificativa, esse artigo busca contribuir para a base de estudos e pesquisas científicas, além de cultivar a importância da continuidade em estudos acadêmicos e científicos, de forma que enriqueça o acervo de dados referente ao tema. Na fundamentação teórica, decidimos abordar o tópico empreendedorismo feminino no Brasil. De acordo com Pinto, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais foram marcos históricos de grande relevância para explicitar a mudança de comportamento feminino no trabalho, considerando o fato de ter desencadeado o aumento da contratação de mão de obra feminina para a realização de tarefas consideradas comuns aos homens. Essa época é onde se inicia a presença feminina no ambiente de trabalho. Já Loyola acredita que também há limitações que dificultam as mulheres a se tornarem donas do próprio negócio, como o acúmulo de responsabilidades. O Serviço Brasileiro de Apoio a Microempresas, o SEBRAE, acredita que os impasses estão baseados nos estereótipos de gênero. Já a Reveluc acredita que o empreendedorismo foi uma maneira que elas encontraram de complementar seus rendimentos, bem como conciliar suas atividades, em sua maioria, de forma informal e sem planejamento prévio. Com relação ao tópico empreendedorismo feminino no ano de 2020, podemos evidenciar que o Produto Interno Bruto, PIB, conhecido por ser o principal indicador responsável por medir o crescimento da economia do país, recuou 4,1%, evidenciando a incidência do aumento do desemprego, diminuição do consumo e também a drástica queda nos setores de serviço e de indústria, que são responsáveis por 95% da economia nacional. Isso se dá por conta da paralisação das atividades econômicas para controle do vírus. Já segundo as informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o quarto trimestre do ano de 2020 se encerrou contabilizando mais de 13 milhões de desempregados em todo o país. Além disso, as mulheres tiveram um percentual de 16,4% quanto à taxa de desocupação. Em relação ao crescimento do empreendedorismo, os dados do Portal do Empreendedor, no ano de 2020, contou com mais de 2 milhões de novos registros de microempreendedores individuais, sendo o maior número desde o ano de 2009. Segundo pesquisa realizada pela startup Me Poupe, em parceria com a Toluna, os dados revelam que 45% das mulheres começaram a empreender quando começou a pandemia, e 28% deram início há menos de 6 meses. A pesquisa feita pelo Instituto Rede de Mulheres Empreendedoras revelou que, durante a pandemia, a maioria dos negócios liderados por mulheres foram impactados em seu funcionamento, sendo 47% funcionando com limitações, e os outros 20% tiveram paralisação completa no ano de 2020.
Se aproximando ao tema, chegamos ao tópico empreendedorismo feminino por necessidade. Segundo o Sebrae, as pessoas que empreendem por necessidade costumam iniciar a atividade com a finalidade de gerar rendimentos para a subsistência própria e de sua família, e que o empreendedorismo por necessidade é comumente presente em países com baixo produto interno bruto, o PIB, onde a quantidade de trabalhos assalariados é insuficiente para suprir a população. Segundo a pesquisa feita em 2019 pelo GEM, o Brasil, junto com a África do Sul e a Índia, estão entre os 10 países que mais consideram a escassez de emprego como um fator motivador para empreender. A pesquisa realizada pela startup Me Poupe em 2020 revelam que os dados apontam que 33% das mulheres começaram a empreender para se tornar independente. 31% necessitavam aumentar a renda, enquanto 24% encontravam-se desempregadas. Porém, apenas 23% enxergaram o empreendedorismo como oportunidade. Já o Sebrae indica que após um ano do início da crise, ainda existe cerca de 24 milhões de mulheres empreendendo no Brasil, e 42% delas praticam a atividade por necessidade ou por escassez de emprego. Metodologia. Quanto aos meios, a metodologia usada para a pesquisa foi de características exploratória e descritiva, para melhor levantamento de dados primários e obtenção de uma nova visão sobre o fenômeno questionado. Quanto à abordagem adotada para a pesquisa, foi a análise quantitativa, por ser considerada mais apropriada para o estudo. Os jeitos utilizados na pesquisa foram 67 mulheres que começaram a empreender no ano de 2020, sendo todas moradoras do estado do Rio de Janeiro. A escolha pela localidade se deu pelo fato do estado estar entre os 10 primeiros do Brasil em relação ao índice de mulheres que são donas do próprio negócio, segundo a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Quanto à técnica definida para a coleta de informações, utilizamos um questionário online, tendo como objetivo principal averiguar os principais fatores motivadores quanto à escolha da mulher pela atividade. Análise de resultados. Utilizamos o formulário elaborado junto à plataforma Google Forms, totalizando 67 respostas coletadas. Posteriormente, as respostas compartilhadas foram examinadas e confrontadas. Para a situação familiar, a maternidade, por sua vez, também se caracterizou como um fator predominante na realidade das mulheres que participaram da investigação, onde 56,7% afirmaram possuir filhos. A pesquisa mostra também que mais da metade declarou não ser a provedora principal do lar, utilizando parte da renda adquirida no empreendimento como forma de suplementar as despesas mensais. Então, os motivos que impulsionaram as participantes a iniciarem o próprio negócio, as alternativas denominadas apreciação pela atividade e vontade própria correspondem ao empreendedorismo feminino por oportunidade. Já as questões relativas ao complemento de renda e à situação de desemprego referem-se ao empreendedorismo feminino por necessidade marcado pela falta de alternativas. Observou-se, a partir dos resultados obtidos na pesquisa, que houve crescimento do empreendedorismo feminino no ano de 2020 e que, apesar da grande proximidade das informações quanto aos fatores que motivaram as mulheres a iniciarem a atividade empreendedora, a menor parte das mulheres foram atraídas pela oportunidade de empreender. Consideramos esse dado como o aproveitamento do amplo mercado que se abriu em meio à crise, colocando em prática as ideias e sonhos pessoais. Já a maior parte das mulheres iniciaram por necessidade, onde o desemprego e a escassez de renda, somados com a intensidade do cuidado com os familiares nesse período, resultam na criação de meios urgentes de sobrevivência, sendo a atividade usada como um rumo para o reestabelecimento financeiro. Dessa forma, a pesquisa conseguiu atingir o seu objetivo geral sobre o crescimento do empreendedorismo feminino no ano de 2020 e a sua relação com a necessidade de empreender, assim como os objetivos específicos referentes aos fatores que motivaram o ingresso das mulheres na atividade foram a situação financeira, a vontade própria de empreender, a apreciação pela atividade empreendedora e também a situação de desemprego, respectivamente. Vamos ao fim da nossa apresentação.
e gostaríamos de agradecer a toda a banca examinadora, e especialmente ao nosso professor e orientador mestre Gerton Bernardo Coitinho. Obrigada. Foi. Olá, meu nome é Bianca Suelen. Eu sou a Maíra Martini, nós somos aluna do curso de graduação da Universidade Castelo Branco. Estamos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso no curso de administração. Nosso tema abordado é a importância do endomarketing nas organizações. Introdução. Endomarketing como estratégia de gestão de pessoas na organização. Endomarketing nada mais é que uma ferramenta muito utilizada para poder auxiliar a gestão estratégica das empresas, procurando aumento de satisfação, e valorização dos colaboradores. Ela compreende também as estratégias de atuação do endomarketing, que ela cria um canal de comunicação interno, iniciativas de integração e reconhecimento dos colaboradores. Tem também os conhecimentos, técnicas e estratégias da área de marketing e de gestão de pessoas no âmbito organizacional. O objetivo do nosso trabalho é analisar as diretrizes do endomarketing e gestão de pessoas, com a proposta de compreender as estratégias de atuação do endomarketing, verificando a aplicabilidade a partir do ponto de vista dos pesquisadores no contexto atual das organizações, de forma geral. Fundamentação teórica, marketing. O marketing é uma área de conhecimento que engloba praticamente todas as atividades relacionadas às empresas, com finalidade de obter satisfação, desejos e necessidades do público. Antes, o marketing ele era visto mais como mais em produtos, e hoje, através dessa pesquisa, nós observamos que o marketing ele já faz parte da empresa. Nós vimos aqui e destacamos algumas opções, algumas funções, na verdade, empresariais. Algumas delas, identifica a necessidade e desejos insatisfeitos, decide sobre produtos, serviços e programas adequados para servir a esses mercados, entre outros também destacados aí. Endomarketing, filosofia de gerenciamento que trata funcionários como clientes. O endomarketing ele é um marketing voltado para dentro da organização. Ele desenvolve atividades que contribuem para a valorização do funcionário. Isso é muito importante. Nós destacamos até aqui algumas importâncias de endomarketing, motivação, produtividade, comprometimento, satisfação, fidelização e relação entre os colaboradores. Gestão de pessoas. Não tem como falar de endomarketing sem falar de gestão de pessoas, que estão ligados. A gestão de pessoas, ela busca a informação, de informação e união de todos os funcionários e engajamento sobre a equipe. Dessa forma, o colaborador ele tem mais motivação, comunicação com os gestores, eles procuram buscar sempre a melhoria da organização e alcançar melhores resultados. Sobre a metodologia. Para fazer esse trabalho, nós utilizamos a pesquisa de revisão bibliográfica com cunho exploratório. Através de uma revisão ad hoc da literatura, que é uma revisão aleatória à escolha dos materiais, nós fizemos a leitura desses materiais selecionados e a análise em cima desses trabalhos, dessas obras de diversos autores citados durante o trabalho. Em cima dessa leitura, nós fizemos as nossas considerações finais, apresentamos algumas limitações da pesquisa, diante do nosso contexto atual de pandemia, e apresentamos uma base para futuros trabalhos.
Análise de resultados. No cenário atual, aprimorar a comunicação e zelar pelo bom relacionamento gera uma imagem positiva dentro da empresa e isso contribui com o marketing de dentro da empresa para fora. Porque envolvendo seus funcionários, você torna eles compatíveis com a sua marca, você faz com que eles se aproximem mais e é a tal da propaganda boca a boca que o funcionário acaba fazendo para as pessoas do seu convívio. Uma comunicação eficiente estimula e motiva as pessoas envolvidas, gerando um maior engajamento e, assim, aumentando a cooperação dentro das organizações. As ações de endomarketing, elas buscam valorizar o capital intelectual, né? O maior bem da empresa hoje são as pessoas que estão lá dentro. Desenvolver esse capital intelectual é positivo no âmbito da empresa conseguir reter essas pessoas, né? Aumentando o seu grau de envolvimento e aumentando a competitividade da organização em relação ao mercado lá fora. Um projeto de endomarketing pode ter diversos instrumentos que a gente vai ver no próximo slide. Mas, para a gente definir uma ferramenta essencial do endomarketing, é preciso fazer uma análise das necessidades da organização, do seu público interno e a realidade dessa organização, né? Além das necessidades, se essa organização tem questão financeira para arcar com certos custos, ou usa-se de ferramentas mais acessíveis, né? É importante que os colaboradores tenham conhecimento da missão, visão e valor das suas empresas, a fim de alinhar os seus objetivos, tá? E isso se faz através da comunicação interna, né? E quem são os responsáveis por isso são os gestores. No próximo slide, a gente vê alguns exemplos de instrumentos de endomarketing, e um que eu acho muito, muito positivo é o intranet. O intranet é um sistema onde todos os setores de uma empresa podem conversar e trocar informações das atualidades das empresas, colocar manuais lá dentro. Só que, como eu disse, que a gente tem que analisar o cenário de cada empresa, a situação financeira também, o intranet não é uma ferramenta barata de se custear. E também não entra no contexto de qualquer empresa. Normalmente é usada por empresas maiores, que têm maior número de colaboradores. Nossas considerações finais, né? É importante a gente salientar que o que a empresa tem de mais valioso é o capital humano, né? São as pessoas que fazem a empresa, e é a partir de manter os seus funcionários envolvidos nos processos, né, de acordo com os objetivos da organização, que a gente pode garantir ou não o sucesso dessa empresa, né? Então, aqui a gente coloca, atualmente, uma boa comunicação interna se torna essencial para as organizações. Possibilita que os colaboradores tenham maior conhecimento, como eu falei, de todos os objetivos dessa organização. As limitações do nosso trabalho foram as fontes de pesquisas, né, por ter um tempo curto para fazer o trabalho, a gente delimitou essas obras a serem analisadas. Então, podem ter outros pensadores com outras propostas, que não foram analisadas nesse caso, e as diretrizes do endomarketing que a gente apresentou não foram aplicadas num estudo de caso, né? E a gente deixa aí um gancho para um próximo trabalho, né? Aplicar essa revisão que nós colocamos, num contexto atual e num cenário real de uma empresa específica. Aqui a gente termina nossa apresentação e a gente agradece pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho.
Obrigada, professor. E obrigada pela oportunidade, né? E foi um conhecimento muito bom para a gente. Obrigada mesmo. Olá, boa noite. Eu me chamo Marlúcia Almeida. Olá, boa noite. Me chamo Kathleen Almeida e somos graduandos no curso de Ciências Contábeis. E iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, cujo tema aplicou-se sobre a perícia contábil, com o impacto da atuação do perito contador no ramo judicial. Nosso professor e orientador foi o mestre Jefferson Coutinho. E nosso professor e co-orientador foi o mestre Aníbal Figueiredo. Visto que os juízes não possuem conhecimento específico e profundo em todas as áreas em que realizam seus julgamentos, a perícia judicial é uma ferramenta indispensável para o Poder Judiciário. Este artigo tem o intuito de mostrar o efeito que o trabalho especializado do perito contábil traz para o trabalhador em processos e ações trabalhistas. A perícia contábil tem o propósito de esclarecer questões contábeis através de um conjunto de normas e procedimentos técnicos como efeito de prova. O juiz nomeia o contador na posição de perito quando o assunto está relacionado ao patrimônio das entidades ou pessoas físicas, exigindo conhecimento técnico especializado. O trabalho do perito contador se materializa na emissão do laudo, sendo ele constituído por provas e fatos coletados pelo perito. Um ponto importante é que na elaboração do laudo pericial, o perito não pode omitir dados e nem inserir muitas informações que possam levar à dúvida ou indecisão do juízo, caracterizando-se até como perjúrio. Este laudo contábil tem a função de fornecer esclarecimento ao juiz, colaborando com a justiça. Com a problemática em questão, será investigado o seguinte ponto. Na perícia trabalhista, quais as consequências ao trabalhador são mais evidentes após a atuação do perito contador em julgamentos de processos trabalhistas? Como objetivo geral, estabeleceu-se elucidar qual o impacto do trabalho pericial contábil no julgamento de processos trabalhistas. E como objetivos de apoio, será identificado o perfil do perito contador, relatado a composição do laudo pericial e caracterizar os diferentes tipos de perícia contábil. Como hipótese, será levantado como o trabalho do perito contador pode auxiliar nas questões perante estas incertezas de ajudar o trabalhador. Por mais que a perícia contábil não seja uma profissão, ela é uma função importante exercida pelo contador, exigindo conhecimento especializado. A perícia judicial no Brasil passou a ser necessária pela primeira vez em 1932, com a promulgação do Código de Processo Penal, Galvão 2020. Ela ocorre por determinação ou necessidade do poder jurídico, onde serão processadas pelas regras legais. De acordo com a NBCTP 01, a perícia contábil, tanto a judicial como a extrajudicial, é de competência exclusiva do contador, registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Lopes de Sá explica que perícia é uma experiência que deriva do latim peritia, que significa conhecimento adquirido pela experiência. Todavia, menciona que perícia é um trabalho de especialização e verificação de fatos que requer um diversificado conhecimento. Já para Crepaldi, ele afirma que a finalidade da perícia contábil é obter uma prova competente sobre o assunto que lhe foi confiado. No âmbito da Justiça do Trabalho, a perícia judicial contábil geralmente é acionada pelo empregado para reivindicar seus direitos trabalhistas, onde uma determinada entidade que o empregado atuou não cumpriu com seus direitos e deveres, como, por exemplo, horas extras trabalhadas não pagas, insalubridade, periculosidade, entre outros. A perícia extrajudicial é aquela no âmbito arbitral, fora do Poder Judiciário. Pode ter significado jurídico ou não, podendo até mesmo chegar em um acordo celebrado entre as partes. Crepaldi informa que na perícia extrajudicial, o perito deve estipular os prazos necessários para a execução dos trabalhos junto à proposta de honorários e a descrição dos serviços a executar.
A perícia arbitrária é aquela exercida sob o controle da lei, realizada por vontade de uma das partes, tem a característica de atuar parcialmente como se fosse uma perícia judicial ou extrajudicial em tribunais de mediação e arbitragem. O perito é um profissional especializado em determinada matéria científica e tecnológica, com o conhecimento das normas contábeis brasileiras e internacionais. Um ponto interessante é que o perito precisa participar do Programa de Educação Continuada, regulamentado pelo Conselho Federal de Contabilidade, com o intuito de manter o contador atualizado sobre as novas tendências. O perito deve ser justo e imparcial em ambas as partes, respondendo dentro da esfera civil e penal sobre suas atitudes como perito. A definição da NBC-TP-01 explica que o laudo pericial contábil e o parecer têm por limite os próprios objetivos da perícia contratada. O laudo pericial é o aprofundamento do perito contador no qual poderá ser utilizado como base para juízo. Segundo Ruth, o normal e lógico é que o laudo pericial nada decida, mas esclareça. A metodologia utilizada neste artigo tem por caráter exploratório, pois este método tem o intuito de esmiuçar as experiências vivenciadas pelos agentes envolvidos, sendo utilizado o método básico e descritivo com informações de fatos da realidade, sem alteração nos dados que influenciam o fenômeno, e o método qualitativo, que visa a busca da profundidade nas respostas. Neste artigo, estabeleceu-se como população o grupo de peritos contadores, pois assim será possível obter uma amostra dessa população e entender a percepção do impacto do trabalho pericial contábil na atuação do ramo judicial. A seguir, pode-se observar os pontos mais levantados nas entrevistas, pertinentes aos objetivos deste artigo. Para ser um bom profissional, analisou-se que o perito contador precisa ter as seguintes características: ser zeloso, ético, estudioso, pesquisador, além de conhecer a fundo a legislação. Foi identificado também que o perito contador deve entender os termos jurídicos escritos no processo, pois assim ajudará a formular o laudo pericial. No laudo pericial, deve constar o resumo da causa, a metodologia que o perito utilizou para a elaboração do mesmo e resposta às indagações pedidas pertinentes ao processo. Constatou-se que as ações do perito contador, ao evadir do limite das questões técnicas, podem afetar o trabalhador, impactando diretamente no valor do litígio. Um ponto interessante é que o perito deve atentar-se a responder o que está sendo pedido no processo, para não parecer tendencioso e prejudicar as partes, pois essa atitude poderá levar à anulação do laudo e prejudicar sua vida profissional. Com a atualização da reforma trabalhista, informando que a parte perdedora arcará com os custos do processo, houve uma diminuição no número de novas ações. Entretanto, não ocorreu ainda a diminuição na demanda pericial, visto que a área trabalhista existe uma alta demanda de processos em andamento e a falta de profissionais habilitados para exercer essas atividades. Os dados levantados nas entrevistas indicam que uma das consequências de maior impacto ao trabalhador com a atuação do perito é no valor da causa, apontando a situação com a liquidação da sentença, mostrando-se que o perito não realizar um trabalho aprofundado e não responder os quesitos apresentados, o trabalhador não terá calculado as suas solicitações de forma justa. Indica também que para realizar uma perícia contábil será preciso ter conhecimento profundo na área em que exercerá o serviço, além da qualidade e o domínio do laudo pericial no litígio. Por meio deste artigo, a sociedade como um todo poderá agregar conhecimento, refletir e analisar outros pontos de vista sobre o trabalho da perícia contábil.
Deixamos aqui também as nossas referências bibliográficas, com todo o referencial buscado para a construção deste artigo. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Carolina Mendes Pereira, sou aluna do curso de Administração da Universidade Castelo Branco. Boa noite, sou Murilo Souza de Lima, sou aluno do curso de Administração da Universidade Castelo Branco. E hoje viemos apresentar nossa tese de defesa no nosso trabalho de conclusão de curso, que tem como tema comportamento organizacional no período da pandemia. Em relação à pandemia, fazemos uma breve contextualização e vimos que ela se iniciou na China no ano de 2019 e que rapidamente se alastrou para o mundo inteiro, criando assim novas formas de interação social e até novos meios de trabalho. Diante disso, as organizações procuraram novas formas de se manterem ativas e os seus colaboradores funcionais. Com isso, foram-se adotados em algumas ocasiões o trabalho remoto, como uma forma de trabalho para que se mantenham todos ativos. Diante disso, foi visto um problema de pesquisa, nos quais foram apresentar as mudanças e os impactos no desempenho do colaborador que exercem suas atividades laborais de forma remota. Diante desse questionário, desse questionamento, foi levantada duas hipóteses. Uma ligada ao desempenho dos colaboradores e outra são as ações tomadas por meio de inclusões tecnológicas pelas organizações. O objetivo principal desse estudo é identificar o impacto do comportamento organizacional nesse período de pandemia, no desempenho dos colaboradores realizando as suas funções em modelo home office. Os objetivos específicos, eles foram elaborados de forma a compreender a visão dos trabalhadores quanto a esse teletrabalho, verificar se houve uso de instrumento de controle dessas atividades realizadas e analisar o uso da tecnologia como meio de comunicação entre esses profissionais. Como justificativa, esse trabalho apresenta o modo como o comportamento organizacional foi afetado no cenário da pandemia, os efeitos gerados pelo home office no desempenho dos colaboradores e tendo como relevância para a sociedade a compreensão sobre o modo como se alteram o comportamento em momentos de crise. Dentre os referenciais teóricos apresentados no artigo, destacamos 3. Um ligado ao comportamento organizacional, como se dá o comportamento dos indivíduos dentro das organizações. Um segundo seria sobre a comunicação durante o home office, como se deu esse tipo de comunicação. E o terceiro é em relação ao desempenho do colaborador que estão exercendo suas atividades de forma remota. A metodologia utilizada pelo nosso estudo tem como abordagem quantitativa, pois é um instrumento de coleta criado, foi um questionário com 15 perguntas fechadas, direcionadas às pessoas que estão exercendo suas atividades de forma remota. Vale ressaltar que todos os respondentes dessas pesquisas são de diversas empresas, não apenas de um caso isolado ou de uma empresa única. Os resultados obtidos eles foram feitos a analisar quantitativamente os dados coletados por fontes primárias, e ele se deu através de 2 tabelas, resumidamente. Essa primeira tabela, como mostramos, ela mostra os dados em níveis percentuais, e esta segunda tabela, ela mostra os dados absolutos, ou seja, esses dados, eles são absolutos porque as questões foram feitas de forma que os respondentes pudessem escolher mais de uma opção, incluindo também uma única questão que eles puderam dar outras opções às que não estivessem já fixadas como respostas. Nós vamos fazer a análise desses dados de acordo com 3 variáveis, que são de desempenho, de comunicação e de comportamento, feitos todos através de gráficos. Diante destes dados apresentados na tabela anterior, foram separados 7 gráficos para serem analisados nesse momento. Devido ao breve tempo de apresentação, serão feitos uma avaliação de forma resumida. O primeiro gráfico apresenta
o nível de satisfação do colaborador e do respondente em relação ao teletrabalho, que somados dão 76% o nível de satisfação em relação ao teletrabalho. Com relação ao segundo gráfico, nós mostramos o percentual de sobrecarga que houve no trabalho, sendo em modelo home office. A maior parte dos respondentes, com 64,7%, disseram que sim, há uma sobrecarga no trabalho, o que até mesmo comprova o que nós colocamos no nosso referencial teórico. O terceiro gráfico mostra uma autoavaliação dos respondentes em relação ao seu desempenho desde que começaram a adotar o modelo home office como forma de trabalho. E que, somado os níveis de satisfação e de satisfeitos e muito satisfeitos, totalizam um total de 83%. No quarto gráfico, nós mostramos a interferência de atividades pessoais e familiares nesse meio de trabalho, onde a maioria dos respondentes disse que, às vezes, com 58,8%, há interferência familiar ou pessoal na sua rotina de trabalho. Os níveis de sim e de não, de que há e de que não há interferência, ficaram empatados com 20,6%. O gráfico 5 apresenta os principais desafios do trabalho remoto. E, de acordo com os respondentes, o principal desafio apresentado na forma remota de trabalho são as muitas distrações dentro de casa. Também vale destacar que as outras duas opções que mais se mostraram de acordo com as respostas do questionário foram a rotina de trabalho, devido à dificuldade de ter que associar a vida pessoal com o trabalho, e a difícil comunicação. Também se destaca com grande nível de escolha. No gráfico 6 é mostrada a interação entre os colaboradores. Podemos perceber que a maior parte dos colaboradores, dos respondentes dessa pesquisa, dizem que há interação entre eles, entre chefia e subordinados, e isso se dá muito ao uso da tecnologia, né? Como as empresas adotaram, como vamos ver no próximo gráfico, algumas formas de tecnologia para essa interação acontecer, nós vimos que, de fato, tem efetividade e tem acontecido nas empresas em que esses nossos respondentes trabalham. Como dito anteriormente pela Carol, esse gráfico 7 apresenta os principais meios de comunicação. Vale observar que esse gráfico apresenta mais de 5 opções, pois nessa questão foi apresentada uma caixa de resposta para que os respondentes pudessem colocar outras opções além da que foram determinadas na questão. E, em primeiro lugar, e empatado, foi o correio eletrônico como o principal meio de comunicação utilizado pelos respondentes durante esse período remoto. E também a videoconferência, que se destaca como um meio de reunião mais formal utilizado pelas organizações. Também vale destacar o telefone, que sim é um meio muito utilizado devido à grande aderência de todos que estão no meio organizacional. Também vale destacar o WhatsApp, por mais que seja uma rede social, um meio informal, tem sido muito utilizado pelos respondentes como meio de comunicação. Bom, esse estudo ele evidenciou que sim, de fato ocorreram mudanças no comportamento organizacional, tendo que aderir a esse modelo de home office, de trabalho em casa, porém ele gerou efeitos positivos. Embora tenham ocorrido mudanças, essas mudanças foram positivas, principalmente no desempenho do colaborador, onde eles se autoavaliaram com o desempenho de satisfeito a muito satisfeito. E isso se deu através das organizações terem criado ações efetivas de inclusão através de tecnologias, né? Como nós vimos as videoconferências, o uso de e-mails e todas essas outras ferramentas para que eles se mantivessem sempre interagindo entre si. Perante a importância desse assunto, que ele tem voltado para compreender o comportamento dos indivíduos em momentos de crise, como a gente está vivendo uma crise no atual momento, né, uma crise de pandemia, esse trabalho ele sugere novos estudos, por se tratar de uma temática que ainda está acontecendo, e por ele não se afirmar se esse seja
apenas uma adaptação de modelo de trabalho ou se vai ser uma forma híbrida. Então, os novos estudos vêm aí para talvez dizer se isso vai ou não acontecer, né? Como uma pesquisa feita num dado momento, num período, momento de dificuldade da humanidade, que é a pandemia, a Carol nos mostrou que realmente vale novos estudos para saber se isso vai se tornar definitivo. Mas, a princípio, dá para identificar que a pandemia fez com que se acelerasse essa forma de trabalho home office, esse teletrabalho. E até o momento tem se dado de forma positiva. De forma positiva, até além do que a gente imaginava. Sim. Obrigado a todos. Bom, essa é a nossa apresentação. Boa noite, obrigada. Boa noite, eu me chamo Beatriz. Boa noite, eu me chamo Regina. Boa noite, eu me chamo Letícia. Nós vamos iniciar agora a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, cujo tema é E-commerce, a expansão do setor conforme o avanço da pandemia de Covid-19 no Brasil. O e-commerce, ou comércio eletrônico, refere-se às transações financeiras de compra e venda por meio de plataformas digitais. A partir da propagação do Covid-19 e com a medida do isolamento social, na tentativa de cessar a expansão do vírus, foi necessária uma mudança no padrão de consumo. A fim de atender às necessidades e manter a permanência no mercado, as empresas precisaram buscar dinâmicas e alternativas para continuarem vendendo e terem melhores resultados a médio e longo prazo. Logo, o comércio eletrônico se mostrou significativo, visto que os donos de empresas se viram obrigados a disponibilizar seus produtos em plataformas digitais para manter a sobrevivência de seus negócios. O nosso problema de pesquisa é identificar a expansão do e-commerce no Brasil e os setores que mais cresceram após o início da pandemia de Covid-19. O objetivo primário é observar o efeito da pandemia sobre as novas estratégias de venda desenvolvidas pelas empresas para a manutenção de suas receitas. E o objetivo secundário é compreender a necessidade de investir no e-commerce no Brasil. Essa pesquisa teve como base 3 assuntos, e o primeiro deles é o comportamento do consumidor. E segundo Solomon, o campo de comportamento do consumidor é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer a necessidade deles. O hábito de consumo segue em mudança ao longo do tempo, tendo em vista alguns pontos importantes, como mudanças no contexto social onde o consumidor está inserido, ou também pode ser definido pelos desastres naturais, como furacões, tsunamis, terremotos e pandemias globais como a Covid-19. O segundo assunto é o e-commerce, e de acordo com Gallinari, o e-commerce foi iniciado nos anos de 1970 e restringia-se a operações business to business, entre grandes corporações que estabeleciam entre si redes privadas de comunicações, por meio de sistemas de transferência eletrônica de fundos, e também realizavam transações financeiras e trocas de documentos eletronicamente. Ao longo dos anos, o e-commerce foi sofrendo mudanças e atualmente é utilizado para facilitar ou comercializar produtos ou serviços online, de forma rápida e de fácil acesso para os elementos da sociedade, em qualquer parte do mundo. Um setor muito importante no e-commerce é a logística, pois é o fechamento do processo de vendas e possibilita compreender que os produtos corretos estão sendo distribuídos de maneira correta, conseguindo ajeitar os possíveis erros de maneira com que não tenham nenhum prejuízo e os processos aconteçam no tempo certo. O último assunto é o marketing digital, e para Faustino é a aplicação de estratégias de comunicação e marketing com vista à promoção e marketing de produtos ou serviços através de canais digitais, como websites, blogs e redes sociais, e de aparelhos eletrônicos. Dentro do âmbito de marketing digital, o marketplace vem ganhando força nas últimas décadas, principalmente pela facilidade e diversidade de compra para os consumidores. E o marketplace pode ser definido como um shopping center para empresas, onde diversos vendedores disponibilizam seus produtos e serviços.
Quanto à metodologia, nós fizemos uma pesquisa de modo descritiva e bibliográfica, e os gráficos deste artigo foram retirados a partir da pesquisa bibliográfica feita no relatório E-Commerce Brasil, tendo em vista que a Conversium, empresa responsável por esse estudo, realizou a sua análise através dos acessos aos tráfegos dos 500 maiores sites do Brasil neste segmento. Analisando os resultados do nosso estudo, foi identificado através da pesquisa feita pelo Mastercard que o setor do comércio eletrônico teve uma expansão de 75% em 2020, onde antes da pandemia representava 6% das vendas relacionadas ao varejo e após o início da pandemia atingiu a marca de 11%. Além disso, sendo observado neste gráfico, nós analisamos que o relatório feito pela Conversium, que foi publicado em maio de 2021, onde mostra que o comércio eletrônico no período de março de 2020 a abril de 2021 alcançou um número que totaliza 10,95 bilhões de acessos. Em um relatório feito pelo site E-Commerce Brasil em 2020, mostrou que 55% dos lojistas estão inseridos e fazem suas vendas em um marketplace. Já uma pesquisa feita pela AVE, juntamente também com o site E-Commerce Brasil em 2021, 74% dos lojistas que pertencem ao e-commerce vendem por algum canal de marketplace. Tendo em vista esses dados, a Conversium demonstrou em seu relatório publicado em maio de 2021 os números dos principais sites do segmento de setor do varejo do Brasil, onde mostra 10 principais segmentos do e-commerce, sendo o Ponto Frio com maior número de acessos, onde obteve um crescimento de 45,97%. Ainda conforme o relatório publicado pela Conversium, os 5 setores que tiveram maior crescimento no comparativo anual de março de 2020 a março de 2021, em primeiro lugar ficaram os importados, com aproximadamente 92%. Em segundo lugar ficaram o setor de pet, 88% aproximadamente. Em terceiro lugar, casa e móveis, com 87%. Em quarto lugar, farmácia e saúde, com aproximadamente 65%. E em quinto lugar, moda e acessórios, com 63%. Ainda também observando o relatório da Conversium, os 5 setores de maior crescimento, correlacionando o mês de abril de 2020 a abril de 2021, no comparativo anual também, os setores que mais tiveram crescimento, em primeiro lugar, continuam os importados, com aproximadamente 84%. Em segundo lugar, setor de pet, com 60%. Em terceiro lugar, turismo, com 51%. Em farmácia e saúde, em quarto lugar, com 40%. E em quinto lugar, moda e acessório, com 39%. Também, de acordo com o relatório tirado da Conversium, de acordo com as movimentações mensais, os 5 setores que mais expandiram no mês de fevereiro, relacionado ao mês de março de 2021, foram comidas e bebidas, com 27,51%, joias e relógios, com 23,18%, farmácia e saúde, com 18,33%, setor infantil com 16,71% e cosméticos com 16,57%, conforme mostrando no gráfico no slide. Esse estudo teve como objetivo principal identificar o crescimento do e-commerce no Brasil e os setores que mais se destacaram. Conforme o relatório da Conversium, o comércio eletrônico apresentou resultado significativo desde o início da pandemia, tendo o seu melhor desempenho nos meses de maio, novembro e dezembro de 2020, e uma queda no mês de fevereiro de 2021. A pesquisa realizada mostrou que entre os sites do setor de varejo, o que obteve a melhor performance foi o site Ponto Frio, que chegou a alcançar mais de 35 milhões de acessos e cresceu 46%
no comparativo do ano após ano, o que revela que a empresa soube se adequar perfeitamente de acordo com o novo cenário que enfrentamos. É notório que um fator que impulsionou o e-commerce nas empresas foi o marketplace, pois possibilita que pequenos comerciantes disponibilizem seus produtos em grandes plataformas e, assim, economizem com o e-commerce diretamente. Com isso, a grande plataforma expande o seu alcance e obtém mais vendas. Nós gostaríamos de agradecer a toda a banca avaliadora e aos professores Gerton e Rômulo, que nos orientaram perfeitamente. E esperamos que o entendimento fique claro para todos. Obrigada. Obrigada. Olá, meu nome é Victor Lugo, eu sou aluno do curso de Administração. O título do meu artigo é Um olhar sobre o Serviço de Logística Aérea Brasileira, sob orientação da professora Ana Martins. Introdução. A minha pesquisa, ela visa investigar esse serviço de logística aérea brasileira e, dentro desse serviço, diagnosticar as falhas que interferem na qualidade da oferta. Para essas falhas que eu vou diagnosticando ao longo do meu projeto, buscar dentro do contexto tecnológico as ferramentas que possam agregar valor a esse serviço, né, e possam amenizar essas falhas. Seguindo essa linha, né, a minha pergunta-problema é de que forma a tecnologia pode auxiliar a empresa estudada para que se minimize as falhas processuais, agregando valor ao serviço. O referencial teórico. Eu começo a traçar para o entendimento do leitor, né, o aspecto da logística quando ela começa a se desenvolver como ciência. Rasolini, ele afirma, ele cita que até o século XIX, a logística se desenvolvia de forma mais prática, né, que não ia muito além da fronteira dessa questão do estoque militar e do transporte de coisas, né. Posteriormente, com a chegada da globalização, né, e com a chegada da tecnologia de forma mais presente no Brasil, a partir da década de 80, é que as organizações começam a mudar o seu comportamento, a sua visão de mercado, e é quando também surge o conceito desse novo cliente, né, mais exigente, buscando cada vez mais um serviço de maior qualidade. Então, as organizações passam a ter o seu foco voltado para esse novo cliente que nasce com esse contexto globalizado e para o processo logístico, né, e tudo que compõe esse processo e que agrega valor a esse processo, mas sempre com foco voltado para o cliente. Transporte. O modal aeroviário, dentre as outras possibilidades modais que a gente tem, como ferroviário, dutoviário, rodoviário, o transporte marítimo também, ele possui um diferencial muito grande, que é a capacidade de transportar grande quantidade de mercadoria em um intervalo de tempo muito curto. Então, para transporte de materiais hospitalares, como vacinas, por exemplo, material de alto valor agregado, num país como o Brasil, em que a gente tem um índice muito grande de roubo nas estradas, para materiais perecíveis também, esse tipo de serviço se torna a opção mais adequada e mais eficiente, né? Eu cito abaixo a questão da entrega porta a porta, porque esse serviço ele tem essa desvantagem que foi solucionada, né, pelas companhias, que dentro do serviço de logística aérea brasileira, as companhias efetuam o transporte até o terminal de cargas, né, da cidade de destino. Então, elas precisaram desenvolver uma parceria com empresas terceirizadas que efetuassem a entrega do terminal de cargas até o cliente final, para essas regiões, por exemplo, que se localizam nos interiores das cidades, né, de forma que o serviço pudesse se tornar mais completo, com a coleta na residência do cliente até a entrega no cliente final. Continuando o referencial teórico, né? Eu falo aqui da tecnologia de rastreamento, que é uma das principais ferramentas tecnológicas que possibilita o funcionário repassar a informação para o cliente em tempo real.
como o Rasolini cita também, a informação é um dos aspectos mais valorizados pelo cliente, por esse novo cliente que surge com a globalização. E essa ferramenta é a ferramenta que vai trazer essa conexão entre o funcionário, a mercadoria do cliente e o cliente. A partir do momento em que o cliente tem a mercadoria dele recepcionada, ele quer saber o status dessa carga ao longo de todo o processo, desde que ela é recepcionada, emitida, manifestada, até que ela chegue em seu destino final. Então, a gente vê a importância dessa ferramenta, de que ela seja eficaz, né, para que a informação chegue em tempo real ao cliente. O EDI, que é uma ferramenta tecnológica que promove muitas possibilidades de agregar valor ao serviço, mas que ela tem uma função, que talvez seja uma das principais para esse contexto, que é possibilitar trocas, transação de arquivos e informações dentro de um sistema padrão entre empresas ou entre uma empresa e seu fornecedor. Então, isso agrega muito valor ao serviço, isso possibilita uma diminuição de custos para a empresa, né, além de facilitar as transações comerciais, já que as organizações, né, uma empresa vai poder possibilitar, né, essa ferramenta vai possibilitar uma troca de informação entre uma empresa e seu fornecedor, por exemplo, de uma maneira muito mais fluida, muito mais rápida. A Internet das Coisas, que foi um conceito desenvolvido em 1999 pelo Kevin Ashton, na Universidade de Tecnologia de Massachusetts, em que ele conceituava inicialmente com a ideia de acoplar um sensor a um objeto, né? E que isso pudesse favorecer um feedback dentro de um tempo muito mais rápido, em tempo real. Então, a gente vê, por exemplo, a Internet das Coisas como uma ferramenta interessante para a questão da resolução da ocorrência de extravios, né? Que eu cito abaixo, dentre esses 3 tópicos, que é tempo de entrega do produto, avarias e extravios, como os 3 pontos mais relevantes que interferem na qualidade do serviço de logística aérea. Mais à frente, a gente vai ver a questão das avarias e extravios nos gráficos, em que foi aplicado a uma empresa que se localiza aqui no Rio de Janeiro, uma companhia aérea que é referência nesse ramo, que a gente dialoga né, que a gente questiona os funcionários a respeito desses tópicos. A metodologia utilizada nesse projeto foi a pesquisa bibliográfica, como o Gil cita aqui, é a pesquisa baseada em materiais prontos, né, como artigos, jornais, livros. No meu caso, os livros compuseram a grande estrutura da minha metodologia. Um método indutivo, que foi citado por experimentalistas como Francis Bacon, em que, no meu caso, eu parto de colher pequenos indícios e, a partir desses indícios, trazer para uma questão mais ampla da logística. E a pesquisa quali e quantitativa, já que o meu projeto ele se desenvolve dentro de um aspecto teórico, para depois eu desenvolver um questionário e analisar os números, né, de forma estatística, esses resultados. A seguir, eu vou mostrar os gráficos referentes a um questionário que foi aplicado a 33 funcionários dessa companhia aérea, que fica localizada, que tem uma sede localizada no Rio de Janeiro, e que é referência nesse mercado. Após aqui avaliar as análises de avarias e extravios, a gente nota que a ocorrência de avarias, 57,6% responderam, os funcionários responderam que é pouco recorrente, enquanto 42,4% responderam que é recorrente. E sobre a ocorrência de extravios, 54,5% afirma que é pouco recorrente, 39,4% que é recorrente, e 6,1% muito recorrente. Ou seja, ninguém avaliou como inexistente. É uma realidade que acontece no dia a dia das empresas e os gestores precisam pensar nisso, porque a visão do cliente, se ele vai retornar a utilizar esse serviço, está totalmente relacionado a isso. Se a mercadoria dele vai chegar intacta, e vai chegar, né? Porque muitas vezes ela se perde, como os próprios funcionários afirmaram que isso acontece, a mercadoria desaparecer. Aí a gente vê também a importância de ferramentas como a que eu citei lá na Internet das Coisas. E aqui um gráfico que fala de uma forma mais geral,
onde 42,4% das funcionários apresentam que raramente as organizações tomam a iniciativa de investir em tecnologia, e praticamente o mesmo percentual, né, a gente tem opiniões equilibradas, informam que quase sempre a empresa promove essas tecnologias. 9,1% afirmaram que sempre a empresa promove. A gente tem um equilíbrio, mas a gente vê ainda assim um número muito grande de funcionários desmotivados. E a gente chega à conclusão de que os gestores precisam pensar um planejamento estratégico voltado para o investimento em tecnologia de ponta, focando no cliente e nos empregados, né? De modo que essas falhas que acontecem, por exemplo, com relação às avarias e extravios, se minimizem, e com que a gente possa ter funcionários mais motivados, com ferramentas mais eficazes e clientes mais satisfeitos com o serviço. Essas são as minhas referências bibliográficas, principalmente o Rasolini, que me ajudou muito na construção do entendimento sobre logística. E essa foi a minha apresentação. Eu quero agradecer a Ana, a Sônia Martins e a Universidade de Castelo Branco. Obrigado. Olá, boa noite. Meu nome é Bianca Cantarino Alves. Hoje eu vim fazer minha apresentação de trabalho de conclusão de curso e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre educação financeira como instrumento para a qualidade de vida, tá? Meu professor e orientador é o Gerton Bernardo. Eu vou começar abordando aqui um pouquinho sobre o endividamento. O endividamento ele tem sido um dos principais fatores que impedem um indivíduo de obter uma qualidade de vida, né? E ele vem crescendo ao redor do mundo, tá? Principalmente pela facilitação de crédito. Aqui no Brasil, estima-se que 50% das famílias possuem algum tipo de dívida, ou seja, um índice altíssimo, né? E agora, no momento atual que a gente está passando pela pandemia, esse percentual está ainda maior, infelizmente. O endividamento, ele traz diversas consequências negativas, e ele não traz somente ao indivíduo, né? À pessoa, e sim também aos familiares e a outras pessoas que estão ao seu redor, né? E com isso a gente chegou ao problema de pesquisa, tá? Que é quais os principais benefícios da educação financeira no processo de desenvolvimento da qualidade de vida, né? Com isso, o nosso objetivo geral é identificar esses principais benefícios, tá bom? E os objetivos específicos, a gente vai conceituar um pouquinho sobre educação financeira, tá? A gente vai falar sobre os focos, né? Vai focar nos seus princípios básicos, tá bom? E a gente vai também conceituar, explicar um pouquinho o que é a qualidade de vida, tá? A gente também vai falar sobre os impactos do endividamento, tá? O comprometimento de renda, e também pelos os potenciais benefícios da educação e planejamento financeiro como um mecanismo de melhora na qualidade de vida, tá bom? Como metodologia, foi utilizada a revisão bibliográfica, com reunião da literatura especializada através de artigos científicos e obras relevantes sobre o tema, com abordagem qualitativa e objetivos exploratórios. Aqui, a gente vai, né, conceituar a educação financeira. A educação, ela é como um ciclo, né? Ela age como um ciclo, a educação financeira. Ela inicia-se um processo de aprendizagem, depois da aprendizagem você já obteve a informação e logo após você tem uma formação, tá bom? E ela é a conscientização sobre o melhor comportamento financeiro. A educação financeira, ela proporciona isso, você saber lidar com o dinheiro, você saber lidar, né, economicamente, né, falando, e você vai, consequentemente, fazer uma utilização melhor do crédito, você vai saber gerir melhor seus investimentos. Então, ela é muito importante. A qualidade de vida. A qualidade de vida, ela engloba diversos fatores, porém ela tem 4 aspectos que são essenciais. Eles são certamente interligados um no outro, tá? Eles são consequências um do outro. O controle, o indivíduo obtendo controle sobre a sua própria vida, ele tem autonomia,
né, que é o segundo item. A autonomia proporciona que ele faça, né, que ele consiga executar sonhos, planejamentos, né, projetos, e com isso ele se torna um indivíduo que possui autorrealização. Essa autorrealização é uma consequência, né, e como consequência ela traz, né, ela torna um indivíduo que tem prazer à vida. Aqui eu falo um pouquinho sobre os impactos, né, que o endividamento e o comprometimento da renda afeta na qualidade de vida, né. Ele provoca diminuição da atenção, ele provoca redução de produtividade de trabalho, motivação, mesmo às vezes, em muitos casos, a pessoa nem percebe. Tá bom? Ele reduz também, infelizmente, os níveis de expectativa de vida e ele aumenta as mortes prematuras. Ele diminui a qualidade de vida, né? E em alguns casos mais extremos, né? Ele desenvolve alguns transtornos, né, de estresse, transtornos de ansiedade, depressão, em alguns casos mais graves. Infelizmente, algumas pessoas cometem até suicídios. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios. O que traz de bom, né? Um indivíduo que obtém todas essas informações, né, uma educação financeira, ele tem um olhar diferente. Ele tem um olhar diferente para tomar decisões futuras. Ele vive o presente com mais tranquilidade. Então, ele proporciona isso também às pessoas à sua volta, ok? E com isso ele tem uma melhor utilização da renda, né? Ele sabe gerir seu dinheiro, gerir, usufruir do seu dinheiro melhor. E um dos principais benefícios é que ele passa essa tranquilidade, né? Não só a ele, mas também à família, né? Então, consequentemente, as pessoas à sua volta também obtêm uma melhor qualidade de vida, tá? Ele influencia positivamente também no quesito da saúde psicológico e na satisfação pessoal e familiar. A inclusão financeira é primordial, né, que seja inclusa desde a infância. Infelizmente, não é o que se acontece, né? Ela deveria sim ser, a gente teria bastante resultados diferentes se ela já fosse inclusa desde bem cedo, mas infelizmente não é assim que acontece, né? Uma criança que já presencia, né, já tem contato com o dinheiro, ela cresce, se torna um jovem, um adulto bem mais propício a tomar decisões futuras, decisões financeiras melhores, né? Futuras decisões financeiras melhores. No âmbito escolar, muitas vezes não é possível ser incluso na infância, mas se for inclusa a educação financeira ainda na adolescência, se evita muitos transtornos, né, de saúde, muitos transtornos financeiros. Então, ela também é importante ser inclusa na adolescência, tá? Os indivíduos com decisões mais bem informadas geram repercussões positivas no mercado financeiro e na economia como um todo. Aqui a gente teve uma análise de resultado, né? Que a literatura ela relata a educação financeira como essencial para complementar, né? Para completar a formação dos indivíduos. Então, todo indivíduo deveria ter uma educação financeira, tá bom? A gente também nota, né, que ela impacta diretamente nos mecanismos da qualidade de vida, né? Então, ela é super importante para qualquer indivíduo ter uma qualidade de vida boa, né? Uma mente sã.
Eu também falo aqui, né, que a literatura ela é vasta quanto aos benefícios da educação financeira para a qualidade de vida. E, infelizmente, a escassez é de ações e políticas públicas de incentivo à educação financeira, né? Já na infância, já tem essa escassez, a gente presencia essa escassez na infância, mas também para a sociedade como um todo, tá bom? Aí foi verificado, né, no nosso trabalho, no meu trabalho, que o endividamento está relacionado a diversos impactos negativos e que a educação financeira ela permite uma educação e conscientização do indivíduo sobre sua renda, modificando seu comportamento financeiro, né, e suas decisões futuras quanto ao dinheiro, né? Os benefícios são inúmeros aos mecanismos da qualidade de vida e permitem que o sujeito se planeje e tenha uma maior percepção de controle e autorrealização, sim, tá bom? O principal desafio da educação financeira é ser incentivada através das ações e políticas públicas e aplicadas nas escolas e em outros espaços. A seguir, segue as referências bibliográficas, tá bom? E assim eu concluo a minha apresentação. Agradeço a oportunidade e obrigada. Boa tarde a todos, eu me chamo Ana Carolina, sou do curso de Administração e o tema que iremos apresentar é o atendimento como um instrumento de fidelização. A nossa orientadora foi a professora Ana Cristina Martins. Boa tarde a todos, me chamo Tainá, sou do curso de Administração e apresentamos nosso sincero cumprimento a todos os professores e avaliadores. Bom, entender o que realmente é o atendimento ao cliente é o primeiro passo para aprimorar o processo da sua empresa. Segundo o autor Moreira, o atendimento ao cliente, hoje, é um dos maiores desafios já vividos pelas organizações. As empresas procuram prestar um bom atendimento como um diferencial e, entre a concorrência, uma forma de fidelizar clientes, estabelecendo uma vantagem competitiva para o negócio. Bom, o nosso estudo ele buscou esses seguintes objetivos. Compreender que a empresa ela passará a ser reconhecida pelo atendimento e pelo cuidado com o público e tornando-se referência no assunto. Esses objetivos que estão caracterizados dentro da nossa pesquisa são descrever o processo de fidelização do cliente na condição de compra e venda, evidenciar a comunicação como ponto propulsor da venda e diferenciar os estilos de fidelização e de consumidores que se encontram em nossa sociedade. Sendo assim, a dominar essas informações permitirá criar ações pessoais com muito mais confiança. A questão a ser investigada nessa pesquisa é: como o atendimento pode ser instrumento de fidelização do cliente? Dividimos essa fundamentação teórica em 4 tópicos. No primeiro tópico está sendo abordado o conceito de fidelização, que dentro da visão dos autores eles trabalham. No segundo tópico está sendo abordado o serviço de fidelização, que é uma questão de atitude e começa com uma gestão de qualidade. No terceiro tópico está sendo abordado a inovação no processo de fidelização do cliente. A inovação pode ser dada como um propósito que é levar ao cliente condições de compra, busca e qualificação do serviço que procura, fazendo da empresa um espaço de comunicação eficaz, levando a esse cliente informação, resultado, demonstração e qualidade. Já no último tópico, a fidelização exige um esforço contínuo para melhorar a qualidade do serviço prestado. Por isso, devemos estar atentos às falhas que possam ameaçar o valor percebido pelo cliente, para manter as nossas vantagens competitivas. Metodologia. Esta pesquisa é de natureza teórica e qualitativa, que busca elucidar e compreender a importância da fidelização do cliente através de meios comunicativos, de gestão e relação com o marketing de uma organização, através de uma discussão pautada nos diferentes fatores que influenciam na ineficácia dos processos de gestão para a qualidade de oferta do produto até a fidelização do cliente. Com isso, o desenvolvimento de uma metodologia consiste num trabalho voltado para as observações éticas sobre a temática trabalhada na pesquisa. Tais atitudes que possibilitam que o pesquisador colete, interprete e apresente dados relativos
a uma pesquisa coletiva que possa contribuir para a melhoria do trabalho administrativo e social. Análise e discussão dos dados. Foram evidenciados os 7 pontos que encontramos através da observação do todo estudo. Bom, buscamos evidenciar o atendimento como instrumento de fidelização do cliente, a partir de uma perspectiva do trabalho da administração e de marketing na construção de uma comunicação alternativa e na perspectiva do desenvolvimento de estratégias para fidelizar o cliente em suas condições de compra e venda. Segundo o autor Novaes, fidelizar o cliente possibilita a uma empresa e ao setor financeiro a adotar a implementação do marketing de relacionamento e, dessa forma, poder permanecer no mercado, construir lealdade e ter um relacionamento de longo prazo com o cliente. E o que é mais importante? Bom, assim como aumentar as vendas e a lucratividade. Com isso, as empresas também devem ter maior comunicação e relacionamento com clientes, que são estratégias importantes para que a organização possa lhe oferecer um melhor negócio, produto e ponto de escuta, de modo que se tenha uma maior ênfase nos seus clientes, né? No mercado, buscando melhorar e oferecer um serviço adequado à sua concorrência, a fim de manter a inter-relação mencionada sobre a perspectiva da fidelização. Bom, conclusão. O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou a relação do atendimento como instrumento de fidelização do cliente, mediante um levantamento bibliográfico inicial, ao qual trouxe diferentes cenários acerca da condição da comunicação entre a empresa e o cliente, na circunstância de fidelizar, aproximar e fazer com que esse cliente seja cada vez mais ativo no mercado a qual consome. Sendo assim, constatou-se ao final desse estudo que a fidelização do cliente e sua importância se dá por meio da comunicação e desenvolve-se a partir das condições de relacionamento existentes entre a empresa e o cliente. Espero que tenhamos conseguido transmitir o objetivo do nosso trabalho e gostaríamos de agradecer a todos os professores que acompanham essa banca. E um obrigada especialmente à nossa professora e orientadora, Ana Martins, né, pela qual teve a total atenção, a orientação e a preocupação de nos instruir, né? Obrigada a todos. Obrigada a todos.